Boa noite, colegas. É um prazer muito grande estar aqui dividindo essa abertura com vocês. Eu me chamo, então, Silvana Furquim, estou como conselheira do Conselho Regional de Farmácia e faço parte, então, do GTT Abraça Mulher. E hoje estou aqui representando, né, a nossa presidente Letícia e os demais diretores para a abertura dessa palestra. Dando seguimento ao nosso mês da mulher, onde estamos promovendo palestras voltadas para o público feminino, hoje será o dia para quebrarmos todos e quaisquer tabus. Afinal, falar, né, sobre saúde íntima da mulher ainda é um assunto delicado e muitas vezes ainda é motivo de bastante constrangimento para muitas de nós. E por quê? Por qual motivo? Não devemos nos sentir assim. A saúde íntima da mulher merece atenção especial, pois é o caminho para a prevenção de muitas doenças infecciosas. Portanto, a nossa palestra de hoje aborda os principais cuidados com a saúde da mulher, a importância da microbiota intestinal saudável, os riscos do açúcar no envelhecimento precoce, a importância do exercício físico regular, climatério, menopausa, além de tratar de temas como sexualidade e dicas de leitura feminina. Para falar sobre o assunto, convidamos a nossa colega farmacêutica, Aline Gutierrez, especializada em farmácia estética e farmácia magistral. Agradeço a todos pela presença dessa noite, em especial a Aline, por aceitar o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos com todos nós. Antes de darmos início ao evento, gostaria de comunicar alguns recadinhos importantes. Então, todos os participantes coloquem os seus nomes por completo no chat, para que apareça ao lado, né, o chat, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra está gravada, será, né, gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação, que ao final abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido da palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. Seguiremos a ordem de solicitação do chat. Desejo a todos, então, um excelente evento e peço desculpas desde já, porque eu já tinha um outro compromisso agendado. Eu vou ficar o máximo de tempo, porque eu sei que o conteúdo que a Aline está trazendo é demais de importante para mim, enquanto mulher, para mim, enquanto trabalhadora também da área de saúde, e atuo, né, venho atuando no balcão de farmácia, e o tema, assim, é recorrente, né, no nosso dia a dia. Aline, a palavra é contigo. Então tá, querida amiga, muito obrigada, é um prazer te ter aqui na palestra, muito obrigada também à nova diretoria pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês, e vamos falar sobre a saúde íntima feminina, né, acho que todas nós aí temos dúvidas, podemos ajudar os nossos pacientes, clientes aí no balcão, tanto da farmácia magistral como na drogaria. As meninas da farmácia estética, que eu já vi que alguém aí andou me chamando, já está me chamando ali, Aline, quanto tempo de duração? É 1 hora, né, Chay? 1 hora e meia, né? E depois a gente abre para as perguntas, né? Então tá, vou começar a apresentar aqui. Coloque uma tela inteira, uma janela, Chay? Uma tela. Tá. Tá apresentando? Sim. Uhum. Sim? Então tá. Então tá, queridos colegas, é um prazer tê-las aqui no nosso evento, né, da nossa mesa aí da mulher.
Vamos falar, então, um pouquinho sobre a saúde íntima feminina, né? Esse assunto tão polêmico. Silvana, há alguns anos, né, Silvana? A gente não poderia quase nem falar sobre esse tema, te lembra? Hoje em dia, a gente está explorando bastante a questão aí da estética íntima, né? Vendo aí com outros olhos, eu acho, não quero ver, acho que alguns colegas têm acompanhado aí, saiu até uma reportagem, acho que faz uns 2, 3 dias, até o Roberto me enviou via Instagram, né, do número crescente de mulheres hoje prestando atenção na sua vulva. Eu já venho trabalhando aí com a estética íntima há uns 14 anos, mais ou menos, e logo quando eu iniciei, todo mundo ficava horrorizado, né? Me olhavam, como? Tu trabalha com vulva? Como assim? Tu faz peeling, tu faz clareamento, tu faz rejuvenescimento, tu trabalha com foliculite, né? E era um espanto aí nas palestras. Hoje em dia está bem difundido, né? Graças a Deus, a estética íntima, a saúde íntima da mulher vem crescendo bastante. E já é o 2º ano aí que o Conselho me convida para poder a gente falar desse assunto importantíssimo. Aline, se tu me permite, a questão da transexualidade também, né? Outro dia, eu acompanhando uma palestra de uma colega pelo Conselho Federal de Farmácia, o quanto também nós precisamos discutir a transexualidade. E aí a gente entra em assuntos, né, tão tabus ainda, né? E a gente vive num mundo tão avançado e, ao mesmo tempo, ainda a gente tem que derrubar essas barreiras. Eu acho que a gente vem derrubando várias barreiras, né, amiga, nesses anos todos aí de conselho, né, e de farmácia estética, acho que a gente vem derrubando várias barreiras e hoje em dia eu estou muito feliz de falar aí abertamente, livremente sobre este assunto, né, para tantas colegas e colegas também que tem aí, que se inscreveram ontem, a Chay me passou um número, tinha 241 inscritos, né? Assim, fiquei muito feliz da quantidade de colegas interessados aí no assunto. Para quem ainda não me conhece, então, sou a Aline Gutierrez, né? Já estou formada aí há 20 anos pela Ubra, trabalho na farmácia magistral também todo esse tempo, logo que eu saí, já coloquei a minha farmácia, logo que eu saí da faculdade, já saí colocando farmácia de magistral. Depois, há mais ou menos uns 15 anos, eu já estou na estética, já iniciei pela docência, né, dando aula para fisioterapia dermatofuncional, logo na sequência, já comecei a dar aula de pós em outras instituições, fiz parte aí do nosso GT, antes era Comissão de Estética, depois GTT, desde a primeira formação, eu estou aí junto com as meninas, trabalhando junto com o nosso conselho e também com o federal na nossa farmácia estética. Um pouquinho do meu currículo está aí, para quem quiser me seguir lá no Instagram, vou ficar muito feliz de encontrá-los por lá, ok? Vamos falar então um pouquinho sobre a sexualidade, né? Eu adoro esse tema, falar sobre estética íntima. Eu estava dando aula em Juí esse final de semana e nós entramos um pouquinho no assunto e rendeu vários debates sobre esse assunto, né? Acho que todas nós temos grandes dúvidas, né? E muitas vezes não são esclarecidas. E eu vejo que isso é uma cultura, né? Lá da infância, muitas vezes nós somos repreendidas. Ai, não toca, que é feio, que é sujo. Ai, menina tem que sentar de perna fechada. Eu acho que tem vários barreiras aí que a gente precisa derrubar, né? Eu tenho uma menina, né, 17 anos, a Maria Paula, que eu tento criar, assim, da melhor leveza possível nessa questão da sexualidade, mas a gente sabe que é difícil, porque a gente vem de uma cultura, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, bem forte, né, vamos dizer assim. Então, tudo a gente tem que cuidar, né? Então, vamos falar um pouquinho aí da sexualidade antigamente. Os egípcios, né, as mulheres se interessavam pela sexualidade, demonstravam isso para o homem. Vocês vão ver nessa linha do tempo que antigamente as mulheres falavam e faziam e levavam a sexualidade com muita leveza. Depois, com o passar do tempo, começou as repressões e a mulher começou a se esconder muitas vezes, e hoje em dia eu vejo que elas estão ressurgindo, né? Eu que estou aí com 44 anos, quando falavam que os 40 era a melhor fase,
e eu olho assim para algumas fotos, né? E eu digo, nossa, estou melhor hoje com 44 do que ali com 37, 38. Acho que justamente pela leveza e pela maturidade que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, né? Acho que realmente a gente fica mais bonito. Eu vou dar algumas dicas aí para as nossas colegas, né? Até questões de hormônios, climatério, menopausa, né? Para as meninas que estão nesse período, para as que já passaram deste período e para as que vão entrar nesse período, porque todas nós vamos passar por essa fase aí do climatério, chegando à menopausa, né? Na China, então, durante a sua revolução, a sexualidade era tratada de uma maneira a apreciar a atividade sexual. Então, os chineses, eles apreciavam, eles não faziam sexo como uma questão reprodutiva, e sim realmente de se tocar, de se gostar e de apreciar a atividade sexual. Na Grécia, a relação não era por prazer, e sim por trocas econômicas. Aqui começa as trocas, né? A virgindade era vendida, ela era valorizada, as mulheres eram repreendidas na masturbação. Então, a gente começa a sentir aí já as mulheres mais libertas, e daqui mais um pouco elas começam já a ter a sua sexualidade repreendida. Na Índia, era enfatizada e colocada num patamar religioso. E aqui que começa, né, os primeiros escritos, e o Kama Sutra, né, ele é redigido aí na Índia, né, o Kama Sutra, que é muito conhecido, também vindo depois é a massagem tantra, né, aonde as posições justamente para adorar ao Deus e atingir aí o orgasmo, né. A educação feminina apresentou várias mudanças nessa nossa linha do tempo, né? O direito feminino, a busca do prazer, do orgasmo e da felicidade sexual. Eu ainda acompanho muitos pacientes que não se tocam, que não se gostam, que não se olham. É muito ainda. As mulheres ali de 55, 56 anos ainda tem muito tabu mesmo, em função aí da educação severa, né? Eu sempre conto o caso de uma paciente que ela foi violentada, né, maritalmente, por muitos anos. E a última vez que ela foi violentada, deu Maria da Penha, ela baixou ao hospital, e os filhos não acreditavam que o pai violentasse, né, a mãe. E a primeira vez que ela foi violentada, ela foi logo em seguida após o casamento dela, e ela pegou e comentou com o pai, né, que ela tinha sido violentada e que ela queria desfazer o casamento e que ela queria retornar para casa, que o marido era violento. Ela nem tinha filhos ainda, né? E o que o pai disse para ela? Que se ele tinha feito aquilo com ela, aquela violência, era porque ela tinha merecido. Vocês imaginam a minha cara atendendo a paciente, né? Eu hoje faço terapia, né? Há muito tempo eu faço terapia. Meu psicólogo me encaminha muitas pacientes e geralmente após sessões assim de íntima, de sexualidade, eu acabo às vezes tendo que recorrer ao meu terapeuta, porque às vezes é uma pressão muito grande, uma carga muito grande, né, que o paciente coloca aí na gente. E essa paciente foi logo no início, né, e eu fiquei pensando, como é que um pai pode dizer para um filho, para uma filha, né, que você mereceu aquilo, mereceu uma violência sexual. E ela ficou casada anos, foi por anos violentada, daí os filhos não acreditavam que o pai violentava a mãe, e hoje em dia ela tem Maria da Penha. Aí quando ela chegou para mim, ela não se tocava, ela não se olhava, e eu vou até procurar, não sei se eu tenho, eu até separei algumas coisas. E tem uma sex shop ali na República, né, na frente ali da Skin Cursos, e eu desci com ela e fui na sex shop, eu disse, não, vamos iniciar, né, vamos nos redescobrir, e eu desci com ela, comprei uma dedeira junto com ela, né, porque ela tinha vergonha de entrar na sex shop, porque muitas mulheres têm vergonha de entrar na sex shop, muitas mesmo, não é nenhuma, nem duas, nem três.
Eu já tive uma paciente que eu fui na sex shop comprar um utensílio para ela, né? E ela me retribuiu com um bolo. Eu trouxe um bolo para casa em troca só de ter entrado na sex shop e ter comprado para ela o que ela estava querendo. Né? De tão grande e tão forte ainda é o tabu. Enfim, e eu desci, comprei juntamente com ela, enfim, né? Levou para casa, deu uns 2 dias, ela me mandou um WhatsApp que ela ainda não tinha conseguido se tocar nem se olhar. Tamanha era a culpa dela, também era a sujeira que ela sentia em função dos vários anos aí que ela foi violentada, né? Hoje em dia ela tá super bem, se tocando, se amando, voltou para a faculdade, e ela tá quase se formando aí em psicologia, né? Mas eu tenho muitas mulheres que tiveram aí essa questão de violência doméstica em casa, tá? Então, a saúde sexual, né? Ela faz parte integral. A Organização Mundial da Saúde já prevê como parte integral da saúde do indivíduo. E vai influenciar onde? Na nossa qualidade de vida, no bem-estar físico, emocional, mental, social. Influencia nos fatores biológicos e psicológicos. E aqui, neste quadro, né, nesse resumo, a gente consegue observar vários pontos, né? Primeiro, como é que a gente observa ali no nosso balcão, né? Uma mulher com autoestima baixa, fragilizada, recorre que eu, Aline, né? Eu sempre recomendo a equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, ginecologistas, endócrinos, educadores físicos, fisioterapeuta, nós farmacêuticos, né? Mas a quem é que a mulher recorre primeiramente, né? Ai, tô mal, tô em depressão, tô em ansiedade, baixa de libido, psicólogo, né? Psiquiatra. E o psiquiatra vai lá, e eu não sou contra a utilização de psicotrópicos, tá? Isso deixo bem claro. Mas, muitas vezes, por uma falha na avaliação, acaba colocando um monte de medicamento ansiolítico, antidepressivo, nossos medicamentos controlados nessa mulher. E essa mulher está passando muitas vezes por um desequilíbrio hormonal, por um desequilíbrio na sua tireoide, e muitas vezes não é investigado isso, né? Só quer tratar a causa, né? Tratar ali o porquê que aquela mulher está ansiosa. É muito mais fácil prescrever um medicamento do que fazer um exame laboratorial e procurar a fundo o que realmente aquela mulher tem. E a gente sabe que os medicamentos psicotrópicos fazem o quê? Baixa o libido. E aí entra numa montanha-russa, porque a mulher já está com baixa autoestima, já está se sentindo fragilizada, já está sem libido, sua sexualidade já está afetada, seu emocional, seu físico, porque muitas vezes essa mulher já está acima do peso, não está mais se gostando, já está com um aspecto envelhecido, toma um ansiolítico, toma um antidepressivo e o seu libido piora. Daí começa a relação de confronto em casa, né? Pô, por que tu tá sempre depressiva? Pô, por que tu não tá tendo o teu desempenho? Por que tu não tem mais atração por mim? E aí a mulher tá com baixa de libido e não é investigada essa causa, que pode ser o quê? Uma falta de testosterona, uma falta de estrógeno, a próprio desequilíbrio na progesterona, que muitas vezes não é investigado, e taca ali um monte de remédios antidepressivos, ansiolíticos nessa mulher, piora a baixa autoestima, porque piora a qualidade sexual, porque piora o libido. E aí mexe aonde? Na lubrificação dessa mulher, porque essa mulher está entrando muitas vezes por um processo aí de climatério, que às vezes não é nem descoberto, né? Porque é pouco falado. Essa transição da mulher dos 37 até os 43, ou até a menopausa, que é a última menstruação da mulher, ela é pouco falada. É falada da menopausa, mas do período que antecede ainda não é comentado. E muitas vezes a mulher está passando por esse desequilíbrio hormonal lá nos seus 38 e está achando que apenas está fadigada, que está estressada, que está com acúmulo de serviço. E na realidade é o quê? Uma baixa da testosterona. Testosterona é vida, eu vou falar depois um pouquinho. Eu estou falando da bioidêntica, tá? Não falo da sintética, eu falo
realmente da reposição hormonal bioidêntica, que muitas vezes não é investigado, da tireoide, T3, T4, vitamina D, nós vamos falar isso no decorrer aí da nossa palestra, porque a gente tem que começar a prestar atenção na medicina preventiva, naquela medicina que a gente vai começar o quê? Trabalhar esses exames laboratoriais, fazer as suplementações adequadas para poder dar qualidade de vida para a nossa mulher. Nós, farmacêuticas principalmente, né? Aonde tem um contato maior com a mulher, que a gente sabe, né? Tendo uma mulher e um homem, a mulher vai, né? A nossa cliente vai procurar nós, mulheres, no balcão da farmácia. E a gente tem que estar preparada para justamente o quê? Conversar com esse paciente, saber instruir ele, dizer que precisa fazer essa investigação laboratorial, indicar um bom lubrificante. Nós temos hoje excelentes lubrificantes à base de ácido hialurônico para justamente o quê? Retardar, né, essa falta de lubrificação que a mulher tem e dar para ela qualidade sexual. E isso, a Organização Mundial da Saúde já prevê qualidade de vida, sexo, faz parte fundamental de uma questão biológica e psicológica da mulher, porque a mulher tem que se amar, ela precisa ter relação sexual, né, para poder ela se sentir produtiva e se sentir viva também. A gente consegue observar que aquelas pessoas de mais idade, que não têm mais atividade sexual, né, que tem uma questão de depressão maior, ela está muito relacionada com autoestima. Tá? Então, nós precisamos cuidar da nossa mulher emocionalmente, mentalmente, socialmente. E eu sempre falo para os meus alunos e alunas, nós precisamos avaliar também o nosso paciente espiritualmente, porque muitas vezes ele só quer conversar também no balcão com a gente, né? E vamos lá, então, mulheres com autoestima genital negativa reportam quadros depressivos e de angústia na relação sexual. Já as mulheres com autoimagem positiva, ela tem uma melhor qualidade de vida, ela tem uma vida sexual, ela relata desejo, satisfação, orgasmo, lubrificação e uma redução de quadros depressivos e ansiolíticos. A mulher, o que é uma autoimagem? Autoimagem é quando a mulher se olha no espelho e se gosta. A partir do momento que ela se olha no espelho, que ela se gosta, a autoestima dela se eleva e ela fica muito mais confiante. Mulheres que não se olham, mulheres com autoimagem negativa, que diz, nossa, eu não gosto da minha vulva, eu não gosto do meu seio, eu não gosto do meu glúteo, elas têm quadros depressivos, ela tem relação sexual muitas vezes no escuro. E eu tenho uma menina muito nova que é minha paciente, que ela tem relação sexual de calcinha, porque ela não gosta do odor da vulva dela. Só que ela nunca também parou para investigar que o odor da vulva dela pode ser uma disfunção sexual, uma cândida, que nós vamos falar muito sobre ela, né? Relação açúcar, atividade física, higiene, calcinha e cândida, né? Então, o odor da mulher muda. Aquela mulher também que sua muito, a gente tem tratamento para isso. A gente pode colocar toxina botulínica para diminuir o suor, né? Da região ali da vulva e da região da virilha. Então, a gente tem que o quê? Cuidar dessa mulher, e eu sempre recomendo, né? Para as minhas pacientes, para elas se olharem. Então, eu sempre dou um espelhinho, né? Para justamente ela chegar em casa, se olhar e se tocar. Porque muitas têm vergonha de se olhar. Muitas não sabem nem onde fica o clitóris. Se ela não sabe onde fica o clitóris, como é que ela vai ter uma relação sexual plena? Se ela não sabe onde fica o clitóris. Eu já tive questionamentos, e eu acho que algumas colegas também já tiveram esse questionamento no balcão da farmácia, que achavam que faziam xixi pelo mesmo lugar por onde tinha relação sexual. Elas não conseguem, muitas vezes, por vergonha de se olhar e de se tocar, que elas fazem xixi pela uretra e que elas têm relação sexual pelo introito vaginal. Então, eu tenho também a Gina, que sempre me acompanha aí nas palestras,
né? Onde eu sempre mostro a anatomia da mulher, para justamente a mulher poder se olhar, se tocar e se identificar os pontos da área sexual, do órgão genital. Em 2013, né, o Brasil foi líder em realizações de cirurgias plásticas, né? E vem crescendo cada vez mais o rejuvenescimento vaginal, clitorioplastia, que é a diminuição do clitóris, principalmente aquele modismo que teve alguns anos atrás das mulheres fazerem uso de testosterona sintética, né? Da bomba, né? Como dizem nas academias, né? De injeções, e com isso elas adquirem um corpo, teoricamente, para elas perfeito, com diminuição aí de massa gorda, aumento de massa magra, porém a gente sabe, né, da questão da testosterona injetável, dos malefícios que ela ocasiona no corpo da mulher, né? A voz engrossa, ocorre pelos no queixo, né, pelos no corpo, e entre eles o desenvolvimento do clitóris, né? O clitóris, ele toma uma proporção maior, como se fosse aí um micropênis. Eu já tive uma paciente até com micropênis, né? De tanta medicação que ela fez uso aí nas academias, e ela ficou com o clitóris bem avantajado. E hoje em dia a gente pode, né, fazer cirurgias aí de redução de clitóris, pode fazer redução de pequenos lábios, então, para poder deixar essa vulva mais harmoniosa e prazerosa, que foi como eu falei para vocês, né, a mulher se olhar no espelho e se gostar, nossa, eu sou bonita. Eu sempre digo, né, eu sempre digo para os pacientes, tem que olhar no espelho e dizer assim, nossa, eu sou gostosa, né, a gente precisa levar esse assunto com mais leveza, e tem que se olhar e tem que se gostar, para poder desfrutar, né, tanto da relação sexual, como também de um biquíni na praia. Tu conseguir colocar um biquíni, olhar para a tua virilha, nossa, não estou constrangida que a minha virilha está escurecida. Ou então, colocar um biquíni e dizer assim, nossa, minha vulva tá legal, né, meu clitóris não tá aparecendo. Algumas mulheres não dão importância, agora outras têm sérios traumas, e não usam roupa justa, nem na academia, não usam biquíni justamente em função da autoimagem, muitas vezes distorcida que elas têm de si próprias. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A nova tendência também de depilações. Só voltando um pouquinho à questão de cirurgias, a gente tem que lembrar que qualquer cirurgia contém seus riscos, né? Principalmente quando, por mais que seja laser, é uma cirurgia e pode perder a questão de sensibilidade, né? Inúmeras mulheres que fazem cirurgia de seio, né, que fazem aí uma mastopexia, há relatos, né, da falta da sensibilidade depois no mamilo. Então, sim, Aline, faço uma clitorioplastia, pode perder um pouco da sensibilidade? Pode, tá? Isso acontece. Isso é uma ressalva bem importante, porque às vezes a gente fica tão empolgada, porque eu preciso fazer uma cirurgia, e não pensa nos prós, né? Eu posso sim perder a sensibilidade, ok? A nova tendência de pelos pubianos, né? Então, a depilação, cada vez mais as mulheres estão pedindo para tirar os pelos pubianos. E o que eu percebo nessa transição aí na estética, nessa evolução que se tornou as depilações? Justamente é a questão dos pelos brancos, né? Se você pretende tirar os pelos, que tire agora, enquanto o seu pelo é preto, né? Por quê? Porque a partir do momento que esse pelo fica branco, os aparelhos de depilação já não pegam mais em função da coloração, da tonalidade do preto. Então, os aparelhos são ineficientes para pelos pubianos brancos. E isso é bem interessante porque a mulher começa a se tocar e começa a se perceber, pois é, eu posso tirar os pelos, quando os pelos já estão começando a ficar brancos. Daí a gente não tem uma depilação efetiva. Tá? Então, é uma ressalva bem importante e é de se pensar, né? A gente sabe que a depilação, principalmente a laser, é o único tratamento eficaz para foliculite.
E aí, a gente trabalhando a foliculite, a gente vai trabalhar o quê? Essas manchas remanescentes do processo inflamatório da foliculite. Então, é importante a gente pensar, bom, vou fazer uma depilação, ok, não vai mais crescer o pelo ali, né? Que a gente vai fazer dando as manutenções, mas eu também vou tratar quem? A foliculite. Eu tratando a foliculite, eu vou estar tratando também essa mancha de hiperpigmentação que o folículo inflamado causa aí na nossa virilha, tá? A maior exposição da região genital na mídia, né? E aí a gente entra na questão internet, principalmente agora com a pandemia, né? A internet ficou mais em voga ainda do que ela já era. O crescente número de nudes acontecendo, de grupos de WhatsApp, de vídeos circulando, e a mulher se olha e quer ser igual àquela pessoa, aquela atriz, muitas vezes, que está naqueles vídeos, né? E eu sempre brinco que essa exposição aí da internet, da mídia, ela é manipulada, ela é Photoshop, né? Aquilo não é real muitas vezes. Acontece uma maquiagem, acontece toda uma preparação para esses vídeos e para essas fotos. E eu estava brincando uma vez, fui dar uma palestra na Bahia, e era um congresso. E a gente fez uma prática ao vivo, né? E só tinha o rapaz que estava filmando, né? O congresso, então era todas mulheres, enfim. E eu brinquei com ele, eu acho que eu já vi mais vulva do que tu, né? E ele, eu acredito, porque ele estava apavorado, né? Com a quantidade de fotos que eu estava colocando e fazendo a prática ao vivo. E aí ele olhou e ele olhava, e eu disse para ele assim, tu acreditava que todas as vulvas eram que te apresentam pela internet, né? E ele me olhava e concordava. Justamente é isso, na internet, na mídia, é tudo muito manipulado. Aquilo não existe, eu sempre digo, não existe. E a gente precisa, assim, procurar o nosso padrão de como a gente vai se gostar, certo? E esse quadro é famoso, né? Eu sempre coloco eles nas minhas palestras, justamente, para que a mulher perceba que existem outras vulvas, de outros tipos, de outros tamanhos, de outras colorações, de outras formas, e tá tudo certo, né? Eu digo que a vulva é como se fosse uma face. Você não tem uma sobrancelha igual a outra. Você não tem um olho igual ao outro. Você não tem uma mão igual a outra. Por que que a sua vulva tem que ser simétrica, né? A vulva não é simétrica e tá tudo certo. Um pequeno lábio é maior do que um lado esquerdo, pode ser maior do que o lado direito. Agora, se essa disfunção, se essa questão inestética te incomoda muito, ok, a gente pode resolver. Existem inúmeros tratamentos para isso. Agora, se não te incomoda, não encuque com isso. Eu vejo muitas pessoas que às vezes chegam até a mim com questionamentos que estão lá há vários anos e que eu digo para elas assim, não tem problema nenhum tu ter um grande lábio maior do que o outro. Muitas vezes não vai ser isso que teu parceiro vai reparar, né? E a mulher, eu vejo que ela está muito presa na questão da imagem, né? Ela tem que ser parelha, ela tem que ser bonita, mas o que é o bonito para você? Geralmente, né, nas minhas palestras, eu não sei se o cursor pega. Geralmente votam nessa vulva aqui, tá? Que é uma vulva mais fechada, ou essa daqui, aonde o clitóris pouco aparece, aonde os pequenos lábios pouco aparecem, porque isso é uma construção de Barbie. Se a gente for pegar lá, né, há muitos anos atrás, quem era o nosso perfil de mulher? A Barbie, né? A Suzy, aquelas bonecas onde não tinham realmente a forma da genitália, onde era apenas, né, um cortezinho, só para dizer que tinha vulva, e o formatinho do glúteo, né? E aquilo, essa questão Cinderela, que não existe, né? A gente diz assim, é muito bonito a Cinderela, os personagens da Disney são lindos, mas aquilo ali é história, não existe. Não existe o príncipe encantado com um cavalo branco.
né? E algumas mulheres ainda acreditam que existem, que todas as mulheres são perfeitas, que deve ser tudo bonitinho, que deve ser tudo branquinho, tudo alvo, e não é assim que acontece, tá? Então, esse quadro é bem importante para justamente a mulher se olhar, se reconhecer e dizer, está tudo bem, e eu estou bem. Eu tive uma paciente há um tempo atrás, que ela veio a mim por uma imposição do marido. Bem assim, ela já tinha feito lipo, ela deveria ter uns 38, 39 anos. Ela estava se formando em direito, tinha filho já tinha feito lipo, já tinha feito mamoplastia, já tinha feito aí vários procedimentos estéticos, e o último agora, né, que a pessoa que o marido impôs, era que quisesse clarear a vulva dela e o perianal. Só que assim, uma mulher com fototipo mais escuro, né, fototipo 4 para 5, aonde já teve filhos, aonde já está entrando num climatério, aonde tem o atrito da cera, da calcinha, né, de uma calcinha de lycra, de uma malha, de uma calça jeans, não tem a virilha clara, como uma menina, né, lá de 15, 16 anos, de questões hormonais também. Então, é isso que a gente precisa colocar para os nossos pacientes, que está tudo bem, que a virilha não ser clara, alva, e que ela não vai ficar, principalmente numa pessoa com fototipo mais alto. Já sofreu atritos naquela área. Eu digo que a vulva e o perianal é a parte do nosso corpo, e a axila é a parte do nosso corpo onde mais tem atrito, porque tem pelo, porque é úmida, porque é quente, porque tem o atrito do papel, porque tem o atrito da relação, tem a questão de pH, né, de diferença de pH de urina, das fezes, que isso também passa por um processo, muitas vezes, de assadura, né, às vezes a pessoa é mais gordinha. Então, a área da vulva, principalmente para as mulheres que já tiveram filhos, ela vai ser, sim, mais escura. Ela não é da mesma tonalidade do resto do corpo, ok? Disfunções sexuais, então, né? Muitas vezes vai chegar aí pacientes para nós com dor, com desconforto, com falta de excitação, com falta de desejo. Tem mulheres que nunca gozaram até hoje, né? Então, existe sim um percentual de mulheres que fingem um orgasmo para muitas vezes acabar com aquela relação, né? E ontem eu peguei um pouquinho da novela das 8, eu estava chegando de Juí, e a TV estava ligada, e eu peguei um pedaço da novela aonde esqueci o nome da senhora, acho que é a Marieta, né, que faz, se alguém puder me ajudar aí. E ela estava comentando com a neta de que ela acho que foi vendida, foi dada com 15, 16 anos, alguma coisa assim, e apareceu ela tendo relação sexual sem desejo, sem orgasmo, sem nada, justamente, somente para satisfazer o marido, né? Eu acho que ela estava procurando o filho dela. E isso acontece, isso aconteceu. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim para fazer rejuvenescimento e ela simplesmente chegou com muitos pelos pubianos. E eu disse para ela, não consigo nem te avaliar, né? Porque eu não consigo enxergar tua vulva. E ela com odor muito característico, assim, né? Tudo bem que era 6 horas da tarde, né? Tem questão do suor, enfim. Ela virou para mim e disse assim: eu só tenho relação uma vez por semana para cumprir tabela. Aquilo me chocou, assim, de uma tal forma, o cumprir tabela, né? Porque eu já tinha escutado de tudo, agora cumprir tabela foi, assim, meio, né, pesado. Pois é, mas tem muitas mulheres que cumprem tabela a cada 7 dias, a cada 10 dias, a cada 15 dias. E aí, por isso eu conversei bastante com ela, disse caso ela quisesse dar continuidade ao tratamento, ela teria que vir depilada, totalmente depilada, justamente para eu poder avaliá-la e ver, né, qual é o melhor tratamento para ela. Uma semana depois ela apareceu, marcou lá a consulta, apareceu toda depilada. Sabe qual foi o primeiro relato dela? Que ela estava se enxergando e que o odor dela havia mudado. E que ela não ia mais deixar crescer os pelos, em função do odor, que agora ela estava se sentindo limpa. Lógico, um pelo muito grande,
ele junta resquícios de xixi, de fezes, e secreção da mulher, secreção do período fértil, né? Suor. Lógico que vai ter um cheiro desconfortável em algumas mulheres, né? Até mesmo a questão aí do suor. Por quê? Porque é uma zona quente e úmida, né? Retirando esses pelos ou diminuindo o tamanho desses pelos, a gente vai ter sim uma questão melhor até de higiene e de odor, tá? Alguns motivos de disfunção sexual. Emocionais, traumas, né? Muitos abusos quando na criança. E hoje eu, como mãe, eu entendo os cuidados que a minha mãe tinha, né, comigo e a minha irmã, justamente em função aí de não passar por traumas emocionais, psicológicos, alguns problemas vasculares, problemas hormonais. A gente sabe que a mulher, quando começa a entrar na menopausa e no climatério, ela perde a lubrificação justamente porque pela diminuição da produção de ácido lático na região íntima. A diminuição dessa produção de ácido lático, ela vai levar ao quê? A uma candidíase, a um aumento de lubrificação, a uma baixa, já tem aí uma baixa do hormônio estradiol, né, dos estrógenos. Com isso, uma disfunção no introito vaginal, ele não tem mais elasticidade, ele não lubrifica mais, e com isso, os desconfortos, dores, cândidas de repetição e também infecções urinárias de repetição, tá? É muito comum na menopausa, a gente vai pegar alguns pacientes onde a gente não consegue, né? Tá sempre lá comprando antibiótico em função de disfunções de dor e de infecções urinárias recorrentes, tá? Alguns medicamentos também podem ocasionar, como eu já falei para vocês, né? Os antidepressivos, eles diminuem aí a questão de lubrificação, desejo, orgasmo e os anticoncepcionais, né? Eu estava até conversando com as meninas lá em Juí, eu sou a favor, né, do DIU. Eu sou a favor do DIU justamente pela quantidade de problemas que o anticoncepcional pode vir aí gerar em mulheres, principalmente aquelas mulheres, aquelas meninas muito novinhas que começaram a tomar o anticoncepcional com 13, 14 anos, elas não se conhecem. Por quê? Porque elas passaram toda a vida sendo anuladas por um anticoncepcional, onde elas não ovulam. Se elas não ovulam, elas não se conhecem, elas não conhecem o ciclo menstrual dela, ela não sabe quando ela está por ansiedade, quando ela está mais sonolenta, quando ela está mais fadigada, e ela não conhece nem a sua secreção no período fértil. Ela só vai descobrir quando ela resolve engravidar. E aí ela está focada em engravidar, é quando ela para o anticoncepcional. E eu sempre falo para as minhas pacientes em idade reprodutiva, conversem com o ginecologista e optem por outros métodos anticoncepcionais, porque a gente sabe que a pílula anticoncepcional, no decorrer e no passar da vida da mulher, ela pode se tornar um problema bem agravante. Entre eles, o melasma, alguns problemas de trombose, problemas vasculares. Então, a gente tem aí uma série de problemas em função da pílula anticoncepcional. Secura vaginal, né? Então, a secura vaginal, ela vem aí no decorrer, como eu falei, no aumento do pH da vulva, pela diminuição da produção de ácido lático. Então, é recomendado, sim, a mulher utilizar tanto os lubrificantes vaginais, como também aqueles géis de lubrificação, né, com ácido hialurônico. Hoje em dia tem uma infinidade de produtos onde a mulher vai fazer a utilização desses hidratantes. Eu achei muito legal, muito chique, que além de hidratar fácil o corpo, a gente hidrata a vulva. E isso sim é a liberdade, né? A mulher vai lá, coloca um aplicador 2 vezes na semana, com ácido hialurônico, para fazer essa lubrificação, essa hidratação do introito vaginal. Porque sim, o introito vaginal e a vulva, ela precisa de hidratação. Muitas vezes a mulher chega para mim com o aspecto da vulva ressecado, né? Os grandes lábios ressecados. Porque eu não tenho, né, o toque, a pele é áspera. A gente coloca um hidratante na vulva, né, na parte externa da vulva, a gente já melhora a questão
da qualidade da relação, dela se olhar e ver que aquela pele não está ressecada. A gente melhora também a questão ali de foliculite, que a gente vai poder tratar também, e o clareamento. Tá? Então, a gente precisa hidratar também, assim como a gente hidrata a face, a gente vai hidratar também a vulva. Eu digo, a gente tem que olhar a vulva como uma face, tá? A dispareunia, que é a dor genital no ato sexual, e a dispareunia, ela é utilizada para tratamento, né? Existe ele não é bem um vibrador, se chama um personal, né? É como se fosse um vibrador, mas ele não é semelhante a um pênis, ele é de plástico, para justamente promover o relaxamento do introito vaginal. Porque o vaginismo, a dispareunia, a dor ou a contração involuntária do músculo, a mulher ela fica tão retraída que na hora do ato ela sente dor e contrai o introito vaginal. Então a gente usa esse personal para justamente melhorar essa musculatura. Podemos utilizar também aí o botox, né? Alguns ginecologistas fazem botox internamente para justamente a mulher não ter essa contração involuntária na hora do ato sexual. E com isso ter uma relação prazerosa. Eu gosto muito de trabalhar com óleos essenciais na sexualidade. Tá? Eu sempre dou umas formulinhas aí para as minhas pacientes, eu sempre digo também nas aulas, a gente tem o gerânio, né? O gerânio, ele é fantástico. Eu gosto da WNF, tá? Posso deixar depois o contato ali no nosso chat ou então com a Chay. Os óleos essenciais da WNF são fantásticos, eles têm as águas termais da WNF também, que eu utilizo muito para face e corpo. Então, o gerânio é um hormônio-like, então ele regula as taxas hormonais. Ele é interessante para TPM, para cólica, para sintomas de menopausa, para quem tem a pele ressecada, para quem tem a pele manchada, envelhecida. Então, a gente utiliza tanto a água termal no rosto, no corpo, na genitália, para poder dar esse up, tratar essa flacidez, esse clareamento, como também o óleo essencial no Richô. Tá? E aí dá para a gente pedir aí para as farmácias de manipulação, ou os colegas magistrais podem fazer, ou até mesmo você compra, né, um frasco e coloca umas gotinhas de óleo essencial, pode colocar o óleo essencial direto nos lençóis. Eu gosto muito da combinação gerânio com ylang-ylang, porque o gerânio, ele trabalha a feminilidade dessa mulher. E o ylang-ylang vem com a questão afrodisíaca. Então, eu brinco assim, né? Coloco o gerânio e ylang-ylang no dia que vai ter relação, pode colocar nos lençóis, na fronha, no richô, para aumentar o desejo. Trabalhar naquelas mulheres, a frigidez. Muitas mulheres são tímidas, são frígidas, não conseguem ter relação, não conseguem ter orgasmo. Com isso, a gente vai trabalhar aromaticamente com ylang-ylang e gerânio, tanto no homem como na mulher. E aí eu brinco, usa lavanda se tu quiser dormir e descansar. Alecrim para acordar, para trazer a felicidade. E no dia que tu quer ter relação, né, usa gerânio com ylang-ylang. São os 4 óleos essenciais que eu prescrevo aí para as minhas pacientes para poder utilizarem aí no quarto, né? Ou para borrifar, fica a ideia aí para as colegas farmacêuticas magistrais, né? Fazer um aromatizador com ylang-ylang e gerânio para as mulheres menopausadas, né, para aumentar aí o libido e a vontade de ter relação. Quais são as principais queixas, né, das mulheres na área íntima? Flacidez genital, né, então a flacidez dos grandes lábios, a atrofia dos grandes lábios. Qual é a diferença, né? A flacidez é quando os grandes lábios ficam murchinhos, e a atrofia é quando esse grande lábio ele invagina, ele fica sem volume, ele fica atrofiado, como se fosse uma vulva infantilizada, tá? Hipercromias também, então as manchas tanto na vulva, como na virilha, como no perianal. A foliculite, a pseudofoliculite, né? A pseudofoliculite, para quem não sabe a diferença entre eles, é quando o pelo vem crescendo, tem um extrato córneo muito espesso,
o pelo não consegue romper e ele cresce em paralelo à pele, né? Então, aquele estrato córneo é muito espesso e ele vai crescendo em paralelo. Ele ainda não está inflamado, ele apenas não conseguiu romper a pele para poder sair. A foliculite já vem com o processo inflamatório do folículo. Então, a mulher vai lá, coça com a unha grande, ou coloca uma calça jeans muito justa, ou então aquela calcinha maravilhosa de renda, ou vai malhar, fica suada, a calça fica ali por muito tempo roçando, vai trabalhar, não tomou banho, ou usa roupa, né, por mais de uma vez, a calça jeans, começa o que? A atritar essa pele, inflama, porque tem bactérias, né? Nossa pele, nossa flora microbacteriana também pode estar com disbiose na pele, inflamou aquele folículo. E aí, daquela foliculite, vai gerar o quê? Uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente tem a pseudofoliculite, a foliculite e o processo inflamatório com uma hipercromia de rebote, justamente por essa inflamação da foliculite. Qual é o tratamento? Como eu já falei, depilação a laser. Eu ainda prefiro uma depilação a laser do que a depilação com luz pulsada, ok? Excesso de pelos, né? Então, algumas mulheres têm o excesso de pelos e isso acaba sendo inconveniente. E também as mulheres na menopausa, elas começam com rarefação de pelos. Então, o pelo começa a ficar mais espaçado e é muito legal que algumas profissionais fazem microblend para rarefação de pelos. Gordura localizada, tanto nos flancos como no culote, no monte de Vênus, dá para a gente trabalhar também. Estrias, né? No glúteo e estria no seio. Eu trato muito estria no seio porque a mulher vai lá, coloca a prótese e não prepara a pele para colocar essa prótese. E aí essa pele fica distendida, rapidamente ela fica estriada. A mesma coisa do peito de adolescente, né? Onde tem aquele boom do estiramento, acaba tendo estrias aí no seio. Cicatrizes. Ainda a gente pega episotomia, que acaba aparecendo na calcinha ou no short, né? Então, eu me lembro que alguns anos atrás até saiu no Fantástico uma reportagem sobre episotomia, né? De que alguns médicos fazem, algumas mulheres ficam com episotomias horrorosas, aparente. Dá para a gente trabalhar com cicatrizes, tá? A gente trabalha também com cicatrizes de cesárea, cicatrizes da mastopexia, da mamoplastia, da reconstrução aí da mama também a gente pode trabalhar. A celulite, né, a lipodistrofia ginoide e tatuagens, né? As meninas fazem o brinco, vão lá quando são adolescentes, tatuam uma borboleta. Com o passar dos anos, tem 2, 3, 4, 5 filhos, engorda e emagrece, a borboleta se transforma em um dragão, né? Eu sempre brinco e depois, às vezes, muitas vezes até tem que cortar a tatuagem na hora de fazer aí a cesárea. Então, tem uma demanda muito grande para remoção de tatuagens, tá? E como se dá em o nosso envelhecimento, tanto genital como ovariano, né? A gente tem a diminuição dos hormônios após a menopausa. Então, a partir do momento que a mulher tem a última menstruação, ela já está com a diminuição dos hormônios. 5 anos após, ela já não produz mais hormônios. Então, a gente consegue observar justamente aquela mulher que vai indo, começa a decair, menopausou, deu 5 anos para ela, ela já está muito envelhecida. Então, a gente precisa correr contra o tempo, colegas. Eu sempre brinco assim com os meus pacientes, né? Vamos procurar aí o médico, o ginecologista, vamos fazer os nossos exames, vamos procurar médicos que façam aí reposição bioidêntica, caso você possa, né, fazer esse tipo de reposição. Além da reposição bioidêntica, a gente tem que prestar atenção muito na nossa tireoide. Aquela mulher que não consegue emagrecer, aquela mulher com queda de cabelo, com flacidez, com os membros gelados, né, com a pele extremamente seca, pode ser aí um sinal de hipotireoidismo. E aí, além de repor, né, o T4, muitas vezes tem aí deficiência também no TSH e a gente tem que repor aí também o T3. Então, é muito importante fazer essa pesquisa de tireoide, tá?
tá? Assim como a suplementação de vitamina D, né? Vitamina D é um hormônio, então ocorre aí também essa baixa aí na produção, a gente precisa repor vitamina D, tá? Involução progressiva, então toda a estrutura genital, ela começa a se tornar envelhecida, fragilizada, flácida, e aí a vagina, né, o nosso introito vaginal, que antigamente se destendia justamente para receber o pênis do parceiro, a vagina ela fica o quê? Encurtada. Ela não tem mais essa elasticidade, tanto em comprimento como em circunferência. Então, ela se torna mais estreita, mais encurtada, e por isso, né, que as mulheres têm aí dores no ato sexual, e aí já não lubrifica mais em função da baixa do estrógeno, que é ele quem vai fazer essa lubrificação, e aí acaba que a mulher não tem mais, muitas vezes, a relação sexual. Tanto a periodicidade de relação, como também sentir prazer, e ela acaba deixando isso como um segundo plano, né? E a gente sabe que envelhece. Né? A mulher não se olhar, não ter mais relação, não se sentir mais atraída, né? Não despertar no seu parceiro mais a questão sexual, isso é muito complicado para a mulher quando ela passa por esse processo de envelhecimento. Atrofias epitelial, né? Então a pele fica aí atrofiada, áspera, ocorre uma diminuição da vascularização, então por isso que essa pele fica opaca, esbranquiçada, porque a gente não tem a vascularização. Eu gosto muito do microagulhamento, porque o microagulhamento ele faz neoangiogênese e neocolagenase, então ele estimula desde a formação de um colágeno novo, como a microvasos, né? Outros vasos, angiogênese ele vai promover, e com isso irrigando essa pele, melhorando o tônus dessa pele e melhorando a sua coloração, tá? Atrofia vulvovaginal, o aumento da flacidez dos grandes lábios, que a gente pode trabalhar com radiofrequência, com lasers, com radiofrequência fracionada, para justamente aumentar o tônus desse grande lábio, né? Também podemos, na flacidez, trabalhar com os preenchedores e bioestimuladores, tá? Para justamente o quê? Repor esse volume que vai sendo perdido com o passar do tempo. Podemos trabalhar, como eu já falei aí, na redução da produção do suor, né, com a toxina. A redução aí da produção de colágeno, elastina, mucopolissacarídeos. A redução das ferormonas, que é o cheiro do cio, né? Que a gente sempre brinca, né? A questão aí do cachorro. Por que o cachorro vai atrás da cadela? Justamente pelas ferormonas. E o ser humano é igual. E eu digo, para que utilizar sabonete íntimo com cheiro de lavanda, maçã verde? Eu tinha uma aluna que usou um negócio lá de maçã verde, uma esferazinha de maçã verde. Ela passou 7 dias com cheiro de maçã verde e colocando uma gosma verde para fora. Mas é isso. A atração sexual ela se dá pelas ferormonas. A lavanda, ela é o quê? Ela é um calmante, tanto que a gente usa para dormir. E a pessoa vai lá e coloca um sabonete íntimo com cheiro de lavanda. Né? Não tem, vai mascarar a ferormona, que é justamente o cheiro da relação sexual. E esse cheiro, ele vai ser modificado justamente pelo aumento do pH da vulva. E aí começa todas as complicações, né? A cândida se manifesta em função do aumento do pH. A clamídia se manifesta com a diminuição do pH, porque o pH da vulva é 4,5, e a gente precisa manter a microbiota intestinal e a da vagina sadia, né? Então, a gente vai falar um pouco somente sobre a microbiota intestinal. Por quê? Porque pelo ânus, né, que ocorre todo esse processo, muitas vezes, de cândida recindiva. Por quê? Porque eu tenho uma desbiose intestinal. Enquanto a mulher não prestar atenção no seu intestino, ela vai continuar sofrendo com cândida, ela vai continuar sofrendo com fungo na unha do pé, que não consegue nunca
tratar aquele fungo? É desbiose intestinal. O intestino é o nosso segundo cérebro, isso já está comprovado. Ele tem neurônios. Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso intestino, fazendo com repovoamento com lactobacilos, certo? Aumentando com isso o pH, vai diminuir a lubrificação. Se diminuir a lubrificação, a mulher já não vai ter mais desejo, não vai também, já vai estar aí diminuindo já também o seu libido, né? Vai ter sensações de comichão, de queimação, como eu já falei, relações dolorosas, relações mais espaçadas, começa aí atrito muitas vezes com seu parceiro, né? Ou então seu parceiro já tem aí uma outra pessoa, né? Muito comum a mulher, quando entra na menopausa, o parceiro às vezes não entende o que a mulher está passando, né? E aí começa a triangular. E a partir do momento que começa a triangular, começa a piorar a cabeça dessa mulher, né, que está passando por esse processo de envelhecimento. Por isso que eu sempre digo, né, todos nós temos que passar por uma terapia, né? Eu acho que terapia é vida, acho que todo mundo tem que fazer terapia. Pelos brancos e a rarefação de pelos. Causa das discromias, né? O envelhecimento escurece a área íntima. Fototipo alto escurece a íntima. Predisposição genética escurece a área íntima. Processos inflamatórios, né? Foliculite, cera. Cera é um horror, porque além de dar o atrito do puxão, que vai ocasionar uma flacidez, ele tem um aumento de temperatura na área. Com o atrito da roupa apertada, vai escurecer. Então, porque eu faço cera? Ok, é um crime fazer cera na área da vulva e na axila, por quê? Porque ela vai escurecer. E quem tem filho adolescente começa a fazer luz pulsada nessa menina. Tira os pelos com luz pulsada ou com laser. Eu prefiro laser, como eu já falei para vocês. A luz pulsada é um pouquinho menos dolorido para as meninas adolescentes que não gostam muito de sentir dor. É uma alternativa. Se não coloca já no laser, já faz a axila dessa menina com laser, para evitar o escurecimento da área. E o pelo vai crescer com cera, tá? Tem a questão do aquecimento. Eu tenho uma mancha de buço que ela é muito antiga por uma queimadura de cera. Qual a mulher que ainda não foi queimada por cera, né? E acaba ficando aí a marca para o resto da vida desse escurecimento, dessa hiperpigmentação pós-inflamatória. Desculpa. Fatores hormonais, exposição solar, né? A mulher tomar banho de sol e muitas vezes esquece de passar protetor solar na virilha. Então, precisamos o quê? Passar protetor solar em todo o corpo, toma banho, passa protetor solar e depois você coloca o seu biquíni. Para justamente o quê? Proteger a área da vulva. Tem que passar protetor solar na vulva, não é passar dentro do introito vaginal, mas na virilha tem que ser passado protetor solar para poder, né, prevenir esse escurecimento. Outras doenças que também podem escurecer a área: hemorroidas, constipação, eczemas, líquen esclerosa, líquen plana. Hemorroidas escurece. Por quê? Porque hemorroidas coça, né? Tem a questão do processo inflamatório, tem a questão de prurido, coceira, vai escurecer a área. Candidíase de repetição, aquela mulher que tem sempre cândida, vai ficar menstruada cândida, vai ter uma discromia por causa de um processo inflamatório, por causa de uma secreção que tem um eritema e que tem aí uma coceira, né? A constipação é outro problema gravíssimo. Por quê? A mulher faz muita força para poder conseguir, né, evacuar. E com isso sai sangue. E daí vai desenvolver hemorroidas. Às vezes as mulheres têm hemorroidas internas e não sabem que tem hemorroidas. E acha que é cândida, e não é cândida. É uma hemorroida interna que está tendo secreção. Então a gente precisa se atentar para esses detalhes, porque às vezes a mulher está lá tentando tratar uma cândida, e na realidade ela tem uma hemorroida junto. Então tem que mandar essa mulher para o proctologista para poder fazer uma avaliação, para poder fazer um tratamento na hemorroida. E fazer uma cirurgia e ficar livre logo de uma vez. Esses tempos, uma paciente também. Nada da Cândida CD, nada da Cândida CD.
Daí eu perguntei para ela, sim, mas e cadê o proctologista que eu já tinha te recomendado? Geralmente eu faço uma carta de recomendação, né? Cadê o proctologista? Tu foi, consultou, afinal, como é que tá hemorroidas, não tá? E ela com vergonha não tinha ido. Hoje em dia tá livre e faceira, depois que fez a cirurgia, né? Para algumas mulheres que têm hemorroidas, é libertador, tem que fazer e não é feio. Pior é ficar com coceira, né? E achando depois que cândida. Alguns tratamentos estéticos aí. Luz pulsada, lasers, peelings, radiofrequência, criolipólise, né? São todos procedimentos estéticos aí que a gente pode ofertar aí para o nosso paciente, né? E que a gente pode instruir as meninas aí de balcão de farmácia também, a gente pode instruir esses tratamentos. Para as colegas da magistral, né? Tem aí uma infinidade de produtos que a gente pode manipular, tanto os home care para clareamento, os home cares para flacidez, os produtos pós-peeling, os produtos pós-depilação, pós-remoção de tatuagem. Então, tem uma infinidade de produtos que a gente pode olhar com carinho, né, para as nossas mulheres, bem como o sabonete íntimo, né, com Fensibiome. Fensibiome, alfa-bisabolol e sabonete íntimo com espuma vai recondicionar a microbiota da vulva dessa mulher. Então, é um sabonete íntimo fantástico que a gente pode aí prescrever e indicar para quem tem cândida recidiva. Algumas cirurgias vaginais aí que podem ser feitas, né? Correções de pequenos lábios, de grandes lábios, né? Linfoplastia, labioplastia, vulvoplastia, o estreitamento, né? Que é a perineoplastia, a gente sabe que com o passar do tempo, o esforço, né? Principalmente as mulheres mais velhas, elas têm um alargamento do períneo, por isso que é muito importante fazer o pompoarismo, né? E está muito em moda hoje em dia na internet a questão do pompoarismo, né? Eu até trouxe que me mandaram aqui de presente alguns pezinhos, ó. Eles estão até embalados ainda. Ó, eu trouxe aqui para quem não conhece ainda. São uns pezinhos. Foi uma sex shop que me mandou de presente para as aulas. Ó, cada pezinho desses, cada instrumento desse é um pezinho. Então, a mulher começa aí com pezinhos mais leves, vai fazendo a prática aí da cinesioterapia, né? Que também pompoarismo também é chamado de cinesioterapia. E conforme ela vai evoluindo, ela vai trocando os pezinhos, tá? É interessante fazer com acompanhamento de um fisioterapeuta uroginecológico, tá? Isso é bem interessante fazer para justamente o quê? Prevenir perda urinária, perda fecal e não precisar ir para uma cirurgia de perineoplastia, né? Que é justamente o alargamento do períneo e quando cai aí, principalmente bexiga, ovário. Então, comecem desde cedo a fazer aí essa musculação na área do períneo, tá? Correções de cicatrizes também dá para a gente fazer. Restauração do ímen, né? Teve aquela mulher lá, Bismarck, né? Quando casou pela 30ª vez, que foi notícia em tudo que era site e revista, né? Onde fizeram aí restauração do ímen dela. Teve aí uma cirurgia de recuperação. Dá para fazer também uma intervenção no ponto G, né, com ácido hialurônico. Então, a gente introduz, né, no ponto G, que fica 5 centímetros, né, na parte superior aqui da vulva, né? Então, aqui pegando aqui, né, mais ou menos por aqui, que é o ponto G. Então, dá para se colocar uma parte rugosa, para poder aumentar o prazer da mulher, dá para se colocar ali ácido hialurônico para ele ficar mais pronunciado e com isso ter um contato maior com o pênis. Clitorioplastia, que eu já conversei com vocês, que é o aumento ou a redução da exposição do clitóris, né? Então, as mulheres que têm um capuz clitoriano muito grande, e aí fica difícil a exposição e a limpeza desse clitóris. Então, dá para poder diminuir o capuz, dá para poder reduzir também o clitóris das mulheres aí que fizeram uso aí de hormônios, né, anabolizantes. Transplante de pelos, eu me lembro que um tempo atrás,
uma atriz que havia removido todos os pelos, ela foi fazer Gabriela e dizem que ela teve que fazer transplante, que ela não estava mais se gostando, não sei se é verdade ou não, né? Mas parece que ela fez aí um transplante de pelos para voltar a ter pelos na vulva, tá? Então dá também para fazer o transplante de pelos. Lipoaspiração do Monte de Vênus, hoje em dia dá para a gente fazer criolipólise no Monte de Vênus, dá para fazer mesoterapia, tanto a intradermo pressurizada como a meso de agulhas, para fazer a redução aí do Monte de Vênus, essa gordurinha que muitas vezes atrapalha assim na hora do biquíni, na hora da mulher botar, né, um vestido mais justo, daí fica aquele Monte de Vênus mais pronunciado, dá assim para a gente diminuir ele. Preenchimento com ácido hialurônico nos grandes lábios, né? Já conversamos, dá para injetar, além de fazer a radiofrequência também. Eu trabalho muito com esses procedimentos estéticos em grandes lábios. Toxina para sudorese ou vaginismo, a cinesioterapia que nós já conversamos, tá aqui os pezinhos. Eu posso botar uma foto depois ali para vocês. Tem também esse outro tipo de pezinho, tá? Que é bem interessante, que é onde vai se introduzindo no introito vaginal ele, né? E ele fica todas, essas bolinhas, aquelas ficam todas dentro do introito. E vai se tirando uma a uma para fazer o exercício do contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, da cinesioterapia e do pompoarismo. O microblend, né, como eu falei para vocês, para quem tem rarefação de pelos ou para quem ficou com os pelos falhados. Então, algumas meninas, né, alguns profissionais têm esse trabalho, né, de fazer o microblend. Eu achei muito interessante, bem como dá para a gente pintar os pelos pubianos, né? Para quem não quer remover e não quer ficar com os pelos pubianos brancos, né, porque eles vão ficar acima dos 40 anos, eles começam a ficar brancos. Assim como o cabelo, né? Dá para fazer tintura também. Alguns trabalham com rena para pelos pubianos e algumas empresas têm tinturas específicas para pelos pubianos, tá? Alguns tratamentos intravaginais que a gente pode fazer para o introito vaginal. Então, hoje a gente tem tanto o laser CO2 para o introito vaginal, então, mas ele promove uma queimadura, tá? E aí a mulher fica em torno de 10, 15 dias sem poder ter relação sexual. Ou então com a radiofrequência, tá? Ele introduz também um eletrodo como se fosse de ultrassom. Ele dispara uma fonte de calor dentro do introito e ele vai promover uma inflamação, estímulo de fatores de crescimento e com isso vai estimular o fibroblasto a produzir um colágeno novo, então fazendo aí uma neocolagenase. Além de que a radiofrequência, ela tem aquele efeito Cinderela da contração do colágeno antigo. Então ele faz uma contração e com isso, imediatamente, logo após a sessão, pode ter a relação sexual da radiofrequência intravaginal, ela já fica num formato, né, do introito mais apertado, ok? Com isso, melhorando aí o contato da relação, né? Como retardar aí o envelhecimento ovariano? Eu sei que eu já estou quase estourando aí no meu tempo. A mulher precisa dormir. Qual é o grande problema quando a mulher começa a envelhecer? Ela perde o sono, né? O sono da beleza é fundamental. Eu brinco, né? Às vezes meninas me chamam à noite assim, tá na hora da prof repousar a cutis. Até para os amigos, aqui em casa eu brinco também, eu vou repousar a cutis, que é o sono da beleza, né? A melatonina ela é formada também no ovário. O processo inflamatório, o estresse oxidativo, ele diminui a formação de melanina. Ele aumenta a produção de radical livre. Isso é um agravante para a mulher terrível. Por quê? Porque o excesso de radical livre, o excesso de inflamação, cigarro, bebida, sol, estresse, medicamentos, esse aumento da inflamação, ele pode levar a uma menopausa precoce, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. A mulher tem que se exercitar, ela precisa fazer exercício físico e não adianta ir ficar caminhando. Tipo, eu que agora, né, tô lá já fazendo 11 quilômetros. Eu coloquei lá uma meta, tô caminhando praticamente todos os dias. Para poder diminuir, precisar perder aí alguns quilos.
Mas a mulher, ela precisa fazer musculação. Não adianta ela ficar pulando lá no jump, por quê? A ação da gravidade vai deixar essa mulher mais flácida. Então, ela precisa ter uma rotina. Ela vai caminhar e vai fazer musculação. Ela precisa fazer exercícios de força, né? Então, ela precisa pegar peso. Ela precisa dormir bem. Ela precisa estar desestressada. Ela precisa utilizar antioxidantes. Então, a mulher, ela tem que fazer a utilização de antioxidantes para combater esse estresse oxidativo, tá? Para retardar, para tentar segurar esse nosso envelhecimento. E aí vem também associado com um bom sono a reposição hormonal. A mulher que não produz mais progesterona, ela acaba não dormindo. Então, a reposição da progesterona bioidêntica, ela é muito interessante, tanto no climatério como na menopausa, para justamente melhorar a qualidade do sono da mulher, né? Então, a gente tem aquela cascata. Começa o pico do estrógeno, subiu. A mulher ovulou, baixou, e aí quem começa a subir? Progesterona. Então, se a mulher é do ciclo de 28, começa a subir o estrógeno, deu 14 dias ele está baixando e está subindo a progesterona, que é a fase lá da TPM. Ela fica mais 14 dias e daí ela começa a baixar. A hora que ela baixa, a mulher vai e menstrua. A mulher, quando está no climatério, os ciclos eles acabam se tornando mais longos, não é mais de 28, ou então mais curtos. Então, quando começa a ocorrer essa oscilação no ciclo menstrual, tem que prestar atenção e tem que correr no ginecologista. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa nos meus hormônios não estão corretos. Para poder eu ter um ciclo certinho, eu preciso ter um pico de estrógeno e depois eu preciso ter um pico de progesterona. Se essa progesterona não sobe e não desce, eu acabo que não menstruando. Então, as mulheres na menopausa, elas não fornecem, não têm mais a produção de progesterona. Por isso que elas não menstruam mais. E com isso, elas acabam não dormindo. A progesterona é fundamental para a manutenção do sono. Estrógeno vai dar o quê? A questão da lubrificação, né? De completar o ciclo da mulher. É o hormônio feminino, da feminilidade. E a testosterona. E aí brinco, porque a mulher não precisa repor testosterona. Testosterona bioidêntica, sim. Por que os adolescentes estão bombando? Né? Porque eles estão com pico de hormônios. Então, a gente precisa, sim, repor. Por quê? Porque senão a mulher acaba perdendo cabelo, massa magra, mau humor, bipolar. Isso, aquela mulher louca é bipolar. Não é, ela está com falta de hormônio. Começa a repor hormônio nela, que ela vai normalizar. Então, a gente precisa olhar a mulher com um pouquinho de mais atenção e com um pouco mais de carinho e empatia ao próximo. A mesma coisa é a questão da tireoide. Começa a mulher a chorar, ter desequilíbrios emocionais, tá depressiva, coloca antidepressivo. Não, ela simplesmente está com uma deficiência na tireoide, vamos repor T3, T4 nela. Tá com queda de cabelo, tá com unha fraca. Vamos olhar a alimentação dessa mulher. Se essa mulher se entope de açúcar, café, açúcar, carboidrato, ela está se inflamando. E o açúcar, ele vai direto para o intestino e ele, além de dar os picos de glicose, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o processo inflamatório, ele vai alimentar aquelas bactérias nocivas que estão dentro do nosso intestino, que vai ocasionar cândida. Então, cândida recidiva, mulher glicada, com envelhecimento, pele amarelada, primeira coisa, retira o açúcar, retira parte aí do pão branco, principalmente, retira glúten e leite. Só quem precisa de leite é o bebê, né? A gente não precisa de leite depois. Então, o bebê amamentou, leite altamente inflamatório. Então, por uma dieta de uma mulher que consome, toma lá o cafezinho com leite, açúcar, come um bolinho. Eu tinha uma cliente que ela é enfermeira, ela come bolo de pote todas as tardes. Eu tive que tirar o bolo de pote dela.
Na idade de 40 anos, entrando na menopausa, uma dieta altamente inflamatória, comendo um bolo de pote todos os dias, às 3, 4 horas da tarde, isso não é alimentação, é uma fruta, né? Não tem como ficar tomando café e comendo bolo de pote. Então, a gente tem que prestar atenção para o que a gente está comendo, né? Então, tem que diminuir o leite, tem que cortar glúten muitas vezes, tem que tirar o açúcar. Açúcar é um veneno, né? Coca-Cola, quantas colheres de açúcar tem dentro de uma Coca-Cola? Eu sou viciada em Coca, eu amo Coca-Cola, mas é um veneno Coca-Cola, tá? Precisamos utilizar também os antioxidantes, como a gente já falou, para justamente o quê? Tratar esse estresse oxidativo, porque a gente está envelhecendo a todo momento. Eu estou envelhecendo com essa ring light aqui, vocês estão envelhecendo me assistindo, então a gente tem o envelhecimento cronológico, e a gente tem, que a gente vai envelhecer, né? E a gente tem o envelhecimento externo, que é o envelhecimento da luz, do cigarro, da bebida, né? Então a gente tem que o quê? Ter uma dieta anti-inflamatória, ter uma dieta com antioxidantes e repor antioxidantes. Para a mulher, um dos minerais fundamentais é o magnésio, porque o magnésio ele vai equilibrar toda a questão hormonal e a questão de fadiga também, tá? Então, aquela mulher fadigada, cansada, magnésio, tem que botar, além de também da manutenção ali na TPM. Temos que olhar para a tireoide, como a gente já falou, ver por que essa mulher está com ansiosa, está chorando, por que está ocorrendo. Às vezes, menstruou, estava sempre tudo muito bem. Começou com TPM. Por que tem essa TPM? Provavelmente porque tem uma baixa na progesterona, tá? Complexo B, todo complexo B ele é importante para a mulher para dar essa manutenção também, ajudar na questão hormonal. Coenzima Q10 é um antioxidante, vitamina D é um hormônio. A mulher precisa de vitamina D para ansiedade, para depressão, para o cabelo. Vitamina D, todos nós deveríamos suplementar vitamina D. Vitaminas E e C são antioxidantes. Zinco, né, importantíssimo aí para o nosso metabolismo. Cúrcuma ou curcumim, antioxidante. Ácido alfa-lipoico também. E a dosagem de ferro a gente tem sempre que dosar, principalmente na questão da mulher que tem muita menstruação, né? Tem mulher que passa lá 10 dias menstruando. A gente tem que fazer reposição de ferro nessa mulher. Então, a gente precisa fazer dosagem e pedir também essa dosagem e a reposição de ferro. Principais causas, né, da saúde íntima feminina é a microbiota, né? Todas as doenças começam no intestino e a gente tem que começar a olhar para a nossa microbiota intestinal. Por quê? Ela vai dar ansiedade, depressão, problema na tireoide, articulações nas adrenais, no colo, né? Muitas vezes, retocolite, as dermatites, todos os processos alérgicos, elas acabam vindo aí do intestino. Aquelas mulheres que têm aquelas bolinhas aqui no braço, retira o glúten que tu vai ver que vai melhorar. Dermatite, a mesma coisa. Psoríase intestino também. Começa a fazer reequilíbrio intestinal. Tem que tratar desbiose. Sinusite, rinite, todas as ites. A gente sabe que hoje a gente pode melhorar as ites, né, esses processos inflamatórios, fazendo uma boa ingesta de alimentação. E aí eu digo, principalmente aí, focado nas mulheres, semente de abóbora, linhaça dourada, todos os grãos. É interessante botar castanha, nozes, né, as oleaginosas. Mas, além disso, além de todas as farinhas interessantes, as granolas, tudo sem açúcar, lógico, né? Aquelas granolas mais naturais, os flocos de aveia, aveia é importantíssima, aveia é tudo de bom, né? A gente precisa aumentar a ingesta de água. Então, muitas mulheres têm lá o intestino constipado e não tomam uma gota d'água. Como é que a gente vai dar manutenção nesse intestino? Então, a gente hoje já sabe que a média não é mais aquela questão 2 litros por pessoa, é 35 ml por quilo. Então, eu tenho lá 64 quilos, então eu faço 64 vezes 35, eu vou descobrir a quantidade de água diária de manutenção que eu preciso tomar. E a água não é chimarrão, não é chá, não é café,
é água mesmo, porque não adianta nada tu mudar a tua alimentação, tu aumentar a ingesta de fibras, tu botar lá a linhaça dourada, tu botar as isoflavonas e não aumentar a ingesta de água. Ela vai ficar o quê? Ela vai empedrar no teu intestino. Precisa aumentar a ingesta de água, certo? Se você tem problemas hormonais, você vai ter problemas digestivos. Se você tem problemas digestivos, você vai ter problemas hormonais. Conexão intestino, pele, cérebro. E é o que eu já venho falando, né? As dermatites, as ites, o intestino e a questão de cérebro. Cognição, ansiedade, depressão está ligado. E hoje a gente já sabe, já tem inúmeros artigos científicos que são provenientes do intestino. Tá, Aline, e agora o que eu faço? Eu preciso fazer pool de lactobacilos, eu preciso, além de aumentar a ingesta de água, melhorar a minha alimentação, eu preciso repovoar esse intestino. Então, hoje, aumentou uma infinidade aí de lactobacilos. Eu me lembro que no meu tempo de drogaria, que eu já tive também drogaria, era o Lactofós, o Fós, né, os comerciais, Vital 10 e Vital Plus. Eu me lembro que só tinham esses, né? E o bom e velho Bilvicerin, que eu amo Bilvicerin, né? Eu acho, assim, uma das melhores coisas aqui que a nossa indústria gaúcha tem aí, é o Bilvicerin. Eu acho fantástico o Bilvicerin. Hoje em dia já cresceu o número de cepas, né? O pessoal da magistral aí tem cepa para tudo que é lado aí de lactobacilos, e o pessoal da drogaria já cresceu muitos produtos comerciais aí, justamente focado nessa questão de desbiose intestinal e de repovoamento de intestino. Como a mulher é complexa, né? A gente precisa cuidar da pele, do cabelo, do intestino, da vulva, do introito vaginal, dos hormônios, né? E principalmente da nossa saúde mental e espiritual junto. Principais cuidados, então, né? Sempre olhar após a relação sexual. O introito vaginal, principalmente em algumas mulheres, a grande massa das mulheres, o introito vaginal fica muito grudadinho da uretra. Com a relação da fricção, ele acaba levando bactérias, né, para a uretra. Então, a gente precisa sempre fazer xixi. E se tiver lá uma duchinha, pelo menos dá uma duchinha para poder higienizar e depois ter a próxima relação, tá? Precisamos fazer xixi para justamente eliminar esses possíveis contaminantes que podem, né, subir e se alojar e acabar dando aí uma infecção urinária recorrente. Higienização correta da genitália, né? Algumas mulheres ainda limpam a sua vulva de trás para frente, puxando, né? Limpam as fezes do ânus em direção à vulva. Está errado. A vulva se higieniza somente a vulva e a parte do ânus se higieniza da frente para trás, tá? Então, a gente percebe que muitas vezes a higiene não correta, ela acaba ocasionando comichões, né, aí pruridos, eritemas, algumas infecções justamente por falta de higiene. E a hemorroida também ocasiona falta de higiene, né? Inconsciente, porque pode ficar resquícios de fezes ali naquela hemorroida, com o passar do tempo, acaba depois sujando a calcinha e fazendo o atrito e levando essas bactérias nocivas do intestino para a vulva, tá? Então, é muito interessante a questão dessa relação microbiota intestino com microbiota vulva, tá? Elas são muito próximas, elas têm que estar muito bem limpas. Eu tenho que ter um intestino saudável para ter uma vulva saudável, tá? A utilização de absorventes diários, eu sou totalmente contra. Mas é só o protetor de calcinha. É contra. Ela vai impedir a respiração, já é um ambiente úmido, quente, abafado. Aí tu vai lá e coloca um plástico embaixo, não tem como, né? Coitada da tua vulva. Além de ter um atrito, vai escurecer e pode aí ocasionar a proliferação de bactérias nocivas. Alergia a látex, né? Algumas mulheres têm alergia aí aos preservativos, então a gente também tem que observar que às vezes alguma
algum processo alérgico pode ser proveniente ao látex. Óleo de coco, né? Eu até trouxe aqui um óleo de coco, eu peguei. Esse aqui tá novinho, eu abri aqui para vocês. Óleo de coco é interessante para a região da vulva? Tá? Por quê? Porque ele é rico em ácido láurico e ácido caprílico. Além de hidratar, ele mantém a microbiota saudável, tá? Como é que dá para a gente fazer? Uma dica, eu vou até gravar um vídeo para botar lá no Instagram. A gente pode pegar um blisterzinho, né? Acabou o paracetamol, né? O paracetamol ele é maiorzinho comprimido ou de um comprimido maior. Lava bem, coloca um pouquinho banho-maria, só para agora, como esfriou, né? Ele acaba sedimentando. Então, coloca um pouquinho banho-maria, deixa ele bem liquidozinho, enche com uma colherinha aqueles blisters e coloca no freezer. Dá para te usar um comprimido de óleo de coco à noite na sua vulva para manter a manutenção dele. Vai manter a microbiota sadia, vai manter hidratada tanto o introito como a vulva como um todo. Tá? Eu sou super a favor do óleo de coco. Apesar de que eu já utilizei, né? Hoje até eu trouxe para poder mostrar para vocês, eu ia tentar fazer, mas ele tá durinho porque já deu uma esfriadinha, né, no tempo. A única questão é que fica o cheiro do coco, né? Então, até na calcinha, o que eu recomendo o dia que tu vai utilizar o óleo de coco? Põe uma calcinha mais velhinha, porque senão o óleo acaba manchando a calcinha, tá? Então, a calcinha mais nova, assim, pode manchar. Se bem que eu recomendo dormir sem calcinha, tá? É o único momento, assim, para não ter atrito na área íntima, é realmente dormir sem calcinha. Coloca um shortzinho lá do Baby Doll, ou coloca direto a calça do pijama e tente dormir sem calcinha, tá? Tem que retirar o açúcar, principalmente para quem tem cândida. Quem tem cândida, quem tem rinite, tem que tirar açúcar, tá? Então, retira-se o açúcar, já vai dar um up já na sua microbiota. Evitar as calcinhas, principalmente à noite, tá? As calcinhas, essas fio dental, com muita renda. Se for, vou sair, ok, tranquilo, mas vai ficar em casa. Fica de boa sem calcinha e evita um pouco essas calcinhas muito fio dental e com muita renda, justamente por causa do atrito no perianal. Então, tem a região escurecida, tá com a região mais desidratada, tem que dar um tempo para essas calcinhas, tá? Saiu um modismo início do ano passado, tá? Um monte de gente me chamando no Instagram. O que tu acha, prof? OB diário, tá? Algumas mulheres, e vem aí uma tradição, e a questão é do sagrado feminino, eu ainda não estudei a fundo sobre isso, mas algumas mulheres usam o OB, um alho dentro da vulva, como se fosse um OB. Então, introduz o alho dentro da vulva. Eu, Aline, não gosto muito dessa prática, tá? Eu não recomendo. Eu acho que tem que ter muito cuidado, porque a mulher pode esquecer esse alho dentro da vulva. A gente sabe que é um ambiente quente, úmido, com bactérias, com uma microbiota, e pode esse alho ficar ali dentro e apodrecer, né? Então, eu não gosto de nada que acaba se introduzindo. Se tem mulheres, às vezes, que esquecem o OB dentro, né? Já imaginou esquecer um alho dentro da vulva? A gente sabe que o alho ele não vai se solubilizar como o óleo de coco, que se funde a temperatura corporal, né? E daqui mais um pouco a gente começa a enraizar. Quantas vezes a gente vê alho até no supermercado com um pendão pro lado de fora? Então, eu, Aline, não recomendo, isso contra essa prática do óleo de alho, tá? Eu sei que já tentaram me convencer, porque tem toda essa questão. Então, vai tomar óleo de alho em cápsula, né? Tá com cândida? Toma óleo de alho em cápsula. As farmácias de manipulação têm óleo de alho em cápsula. Então, tome o alho dessa maneira, aumente a ingesta de alho na sua alimentação, mas eu não recomendo, justamente por um receio dessa pessoa esquecer esse alho dentro da vulva, tá? Ainda mais que tem uns muito pequenininhos. Para a gente terminar aí a nossa palestra, que já está em 1h30, algumas dicas de literatura, tá? Eu gosto muito da Tatiana Amaral, que é uma autora baiana, nossa, aqui, né? E ela tem uma infinidade de livros. Então, para quem se interessar,
por essa literatura feminina, comecem por Função CEO, da Tatiana Amaral. Tá? Eu sou apaixonada por essa trilogia. Me parece que vai sair um quarto livro agora contando a parte do Robert, né, que até então fala sobre Robert e Melissa, e agora vai sair uma versão só dele, de pensamentos, deve ser bem legal o livro. Foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro livro aonde eu conheci essa literatura feminina. Eu estava em Belém para um congresso, não foi para um congresso, foi para uma aula mesmo. E aí eu passei uma semana lá dando aula, exatamente. Fui no shopping no primeiro dia, entrei na livraria e perguntei para uma promoção, o que tu me recomenda? Quero um livro assim mais leve, né, para eu ler, vou passar aqui algum tempo e tal, eu gosto muito de ler. E eu estava sem livro nenhum. E ela me indicou esse Função CEO. Nossa, eu devorei o primeiro livro, voltei para a livraria para pegar o volume 2 e depois, logo em seguida, eu já comprei pela internet o volume 3. Né? Da mesma autora tem Diário de Miranda, tem alguns outros que eu tenho em PDF. Esse, Porque as Mulheres Fazem Sexo, também é legal. Vitamina O é muito legal para se conhecer. Esses da Silvia Day é mais ou menos. Esse Obsessão é um tipo de literatura que eu já não me chama muito a atenção. Né? É uma coisa mais... mas, assim... Não me chama muita atenção, assim, de muita violência junto. Né? Eu gosto mais, assim, dos livros femininos por uma pegada, assim, mais romântica, enfim. Esse aí não era até de uma vizinha minha lá na praia, eu até devolvi, ela me deu os livros e eu devolvi os livros para ela, que eu disse, olha, não é o meu gênero de literatura feminina, tá? Mas os outros da Tatiana Amaral é muito legal e vale a pena para quem gosta aí, para quem gostou do assunto. É uma literatura muito boa, assim, fácil também de ler e dá para a gente ler rápido. Certo, colegas? E aqui estão os meus contatos. Eu achei muito legal essa imagem do chimarrão, que é uma vulva, né? A gente que trabalha aí com a íntima, tudo a gente vê vulvas, né? E aqui estão os meus contatos do Face, meu WhatsApp, né? A Skin Cursos, que é a minha escola, eu tenho uma clínica escola, então também quem quiser entrar em contato lá com a Skin Cursos, está aqui os telefones e Insta. E eu estou aí à disposição para a gente tirar aí as nossas dúvidas, ok? Para quem quiser me chamar no privado também, pode me chamar, não tem problema algum.